Essa quarta semana do Plano de Estudo Doutorado, PET, terceiro ano do ensino médio, na disciplina de Sociologia, e dando continuidade ao nosso tema, que é Política, Participação e Movimentos Sociais. Me desculpem, por favor. O nosso objetivo aqui, com o estudo dessa quarta semana, é trabalhar a questão dos movimentos sociais e a luta ou a defesa dos direitos das minorias sexuais. E no texto, logo lá no início do texto do PET, a gente vai ver, né, que o Brasil, né, ele está no ranking, né, onde mais se notifica assassinato da população lésbica, gays, bissexuais e transexuais. E aí ele traz vários dados estatísticos que vão comprovar, né, esse crime, que é o gênero e a sexualidade dos indivíduos. Pois entre o ano de 2011 e 2018, a cada 16 horas uma pessoa foi assassinada por causa do gênero. E aí, entre o ano 1963 a 2018, foram mortas 8.027 pessoas em razão da identidade sexual e de gênero. E aí, e o silêncio criam um ambiente de homofobia, que reflete em violência psicológica, verbal, física, institucional, além de discriminação, negligência, entre outros. E aí ele vai trazer alguns dados da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que apresentam diversos tipos de violação de direitos de caráter homofóbicos ao longo dos anos de 2017 e 2018. O estudo aponta que, apesar do alto número de denúncias, há muitas dificuldades em coletar dados devido à subnotificação, ou seja, nem todos os indivíduos que são acometidos dessa
violência, né, dessa violência de gênero e de sexualidade, vão a alguma delegacia ou dão queixa policial. Então, esses dados, por mais que eles sejam enormes, né, os números, né, sejam enormes, em função dessas subnotificações, com certeza esses dados são bem maiores. E aí, por isso que se torna necessário o debate público que traga avanços das instituições estatais e na própria sociedade para coibir o preconceito e a discriminação. Então é fundamental que haja esse debate para que seja possível uma discussão onde vai haver a coibição, né, desse tipo de discriminação e preconceito, sim. Né? A evolução dos movimentos pelos direitos da livre expressão sexual e de gênero. Antes, no Brasil, falava-se em movimento homossexual ou movimento gay. E aí, né, isso lá no início. Até mesmo porque a sigla, né, que antes se usava era GLS. Que significava gays, lésbicas e simpatizantes. Só que, ao longo do tempo, né, essa sigla foi sendo acrescentada de outros elementos. Né? Então passou a ser GLBT. Gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. Só que em seguida, né, foi invertido essa ordem, né, das duas primeiras letras, ficando para LGBT. Certo? Lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. E aí, a proposta desse movimento, né, ele vai abarcar não um determinado grupo específico, né, ele vai abarcar o maior número específico de indivíduos dentro da sua pluralidade de gênero. Tá? E aí depois o texto vai trazer para a gente, né, o significado de cada letrinha dentro da sigla LGBT, certo? E aí, mas isso vai ter um início, uma história. Né? E essa história ela vai começar lá nos Estados Unidos, na década de 60, mais precisamente em 69, no que vai ser chamada de Revolta de Stonewall, que era um bar, né, frequentado pelo público, vamos já usar a sigla LGBT, né, pois nos Estados Unidos, naquele período, uma pessoa se envolver com outra do mesmo sexo era considerado crime. Era considerado crime. E aí nesse bar, né, os donos do bar fizeram um acordo com a polícia, pagando um, um valor, né, onde a polícia não iria molestar os frequentadores do bar. No entanto, né, em 1969, no dia 28 de junho, né, a polícia descumpriu o acordo que havia feito com os proprietários do bar e agrediram funcionários e frequentadores. Né? E aí esse acidente, né, um ano depois, né, desse incidente, milhares de pessoas voltaram ao bar, né, e fizeram a primeira marcha do Dia da Libertação, hoje conhecida como Parada do Orgulho LGBT+, que ocorre em todo o mundo, inclusive no Brasil. E no Brasil, o primeiro grande evento
LGBT ele ocorreu em 97 na cidade de Belo Horizonte. E aí uma outra informação que eu gostaria de trazer para vocês, né, que a manifestação, né, a revolta de Stonewall de 1969, né, ela foi o estopim para que surgisse outras militâncias e resistências da comunidade LGBT ao redor do mundo. No Brasil, em plena ditadura militar, mais precisamente na década de 70, né, a comunidade LGBT organizou manifestações artísticas e políticas para expressar sua força, né, e até mesmo criar um movimento, né. E com isso, né, em 78 vai haver a primeira publicação com a temática LGBT que surgiu num jornal, né, chamado Lampião da Esquina, que vai surgir no Rio de Janeiro, que foi fundado por acadêmicos, intelectuais, artistas, e o jornal denunciava os abusos que a comunidade LGBT sofria durante a ditadura militar. E aí mais adiante, entre 78 e 79, surge Somos, grupo de afirmação homossexual, que vai dar visibilidade à luta da comunidade LGBT. Né? E aí veio a público pela primeira vez durante o debate promovido na USP, né, figuras, indivíduos de renome. Né? Em 80, né, vai surgir o primeiro isso tudo no Brasil, né, ainda no período da ditadura militar. Em 80 ocorre o primeiro encontro de grupos homossexuais do Brasil. No mesmo ano surge o primeiro grupo de mobilização exclusivamente lésbico do país, né, que vai ser uma dissidência do grupo Somos, que é o Grupo de Ação Lésbica Feminista, o GALF. Em 81 surge uma publicação, né, pequena, não como o jornal Lampião da Esquina, né, uma primeira publicação ativista lésbica do Brasil, chamado Xana com Xana. Em São Paulo, a tentativa de comercializar o produto num bar, né, chamado Ferros Bar, no centro da cidade, gerou atrito entre os ativistas e os donos do estabelecimento. Né? O dono do estabelecimento tinha um público que frequentava, e aí as pessoas, né, com essa orientação sexual resolveram fazer daquele ponto um ponto de distribuição do jornal. Né? E houve, nesse momento, um atrito, né, com os proprietários do bar. E o conflito ele segue até gerar uma comoção na comunidade LGBT, que em 1983 se organiza para reivindicar seus direitos e ocupar o local. O evento fez com que o bar virasse o centro de sociabilidade e resistência lésbica. Ou seja, né, olha como que nos Estados Unidos, né, em 69, aquela revolta no bar de Stonewall, vai gerar toda uma luta mundial, né, a favor, né, da defesa dos direitos sexuais e de gênero. Então, assim, essa informação que eu trouxe aqui no Brasil, tá? Ela não está aqui no texto, mas ela vem complementar o texto em função de que essa revolta que houve nos Estados Unidos, ela vai gerar uma série de movimentos a favor do movimento LGBT ao redor do mundo, inclusive no Brasil, em plena ditadura militar. E aí agora nós temos alguns links, né, sites, livros,
para vocês complementarem a leitura, caso haja um interesse. Em seguida, a gente vai ter lá as nossas atividades, tá? Ele vai trazer três, quatro questões. A terceira questão, ela vai trazer algumas letras de música, tá? Vai trazer algumas letras de música, inclusive uma bem conhecida, né? Masculino e feminino, né? Que é do Pepeu Gomes, né? Que ele tinha uma dupla, né? Pepeu Gomes e Geni e o Zeppelin, de Chico Buarque de Holanda, né? Que é uma música também muito conhecida no período da ditadura militar. Então, boa atividade, tá certo? E qualquer dúvida, tá? Agora nós estaremos também conectados no aplicativo Conexão Escola, certo? E qualquer dúvida, só dar um oi por lá, ok? Também no nosso grupo do WhatsApp. Obrigado e bons estudos.